a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por este dia. Obrigado pelo o poder do teu evangelho. A tua palavra diz que o seu evangelho é poder de salvação. A sua palavra diz que o seu evangelho é poder de transformação. Eu te peço que nesta noite a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia venha encher esta casa. Que nós possamos sair daqui com entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos, anulamos todo espírito contrário, todo espírito de sono, todo espírito de cansaço, todo espírito de contrário àquilo que o Senhor tem para esta casa, esta noite. Nós liberamos uma palavra de transformação, nós liberamos uma palavra de bênção, nós liberamos uma palavra de reforma nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos começar uma série de 5 ministrações, falando a respeito da reforma protestante. Talvez você não saiba, este ano a reforma protestante vai completar 504 anos, dia 31 de outubro. Não é o dia do Halloween, né? Dia 31 de outubro, é todo mundo Halloween, não. É o dia da reforma protestante. E para a gente trazer um entendimento breve, hoje eu serei bem breve, não tem como nós falarmos da reforma, sem falarmos um pouco antes do contexto histórico até chegar o período da reforma, por volta de 1500 e pouco. Então, por que eu falo isso? Porque quando nós estudamos a história, qual é o grande objetivo de nós estudarmos a história? Quando eu estudava, eu falava assim, meu Deus, mas para que história? Mas eu gostava de história, gosto até hoje. Mas o grande objetivo de estudar história é para que a gente aprenda com os erros do passado. E nós, no presente, não venhamos cometer os mesmos erros do passado. A maior evolução é nós aprendermos, não cometermos os mesmos erros dos nossos pais, que não pode ter cometido os mesmos erros dos nossos avós. E ainda, infelizmente, pela nossa cabecinha gorda, muitas vezes pela nossa cabecinha fechada, a gente vê os mesmos erros perdurando e alcançando a família de geração a geração. Ou seja, se tivesse entendido e aprendido um pouquinho com a história, porque a história tem o dever e tem a obrigação de ser a nossa escola. A história só tem 2 caminhos, ou ela é a nossa escola, ou ela é a nossa tragédia, ou ela é a nossa coveira, ou ela é a nossa âncora, que ela não nos ensina e nos aprisiona, e a gente comete os mesmos erros do passado. Então, quem não tem o coração aberto para aprender com a história, comete grandes erros e grandes falhas. Quem não tem história, quem não aprende com a história, está fadado, corre o risco de não ter um futuro, de sucesso, não ter um futuro abençoado. E quando nós falamos da reforma,
Quando nós falamos da igreja, para quem não sabe, para quem tem dúvida, a igreja começou a ser instituída no livro de Atos. Algum tempo após a morte de Cristo. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, Atos nos relata da forma que a igreja começou a ser instituída. E se nós observarmos livros de Atos, quantos capítulos o livro de Atos tem? 25? Quem acha que é 25? Quem acha que é 29? Quem acha que é 27? Quem acha que é 28? Nossa, essa igreja é a igreja que não acha nada. Toda vez que você pergunta, o que você acha? 2, 3 levanta, o resto não levanta. Não tem, todo mundo já abriu aí, já lá o índice viu, né? Deu tempo, abriu o índice, 28. Então, Atos, vamos lá. Atos tem 28 capítulos, que relata o início, o começo da igreja de Cristo Jesus. Mas só que o livro de Atos não acaba no capítulo 28. Calma aí, não estou querendo canonizar mais nenhum capítulo da Bíblia, tá? Não, eu não estou dizendo isso. O canon, a palavra escrita, inspirada, que está dentro da palavra de Deus, Atos acaba no capítulo 28. Mas a igreja de Cristo Jesus, a partir de Atos 28, ela tem mais de 2000 anos. E uma coisa que me chama a atenção, desde o início da igreja de Cristo, a sociedade teve como trabalho destruir a igreja. Imperadores, políticos, de todas as formas. Mas tem um texto da Bíblia que eu sou apaixonado que diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo é uma igreja triunfante, a igreja de Cristo é uma igreja militante, que só vai parar de militar e trabalhar na volta de Cristo Jesus, segundo a sua palavra. Então, quando nós vamos para a história, aproximadamente no ano 54 depois de Cristo, um homem chamado Nero, imperador de Roma, violento e totalmente devasso, totalmente contrário aos princípios do Evangelho. Ali nesta época acontece mais uma tentativa, um imperador romano, o imperador Nero tentando destruir a igreja. Nero deu um golpe político. O que Nero fez? Doido, segundo a história, ele é meio psicopata. E olha que interessante, nesta época de Nero, nesta época da história, a igreja era conhecida como a igreja da catacumba. Por quê? Porque nos túmulos era o único lugar que o povo tinha liberdade de poder adorar Jesus. Quando o imperador romano entendeu que a igreja de Cristo Jesus não tinha nenhum vínculo com o judaísmo, ela começa a ser perseguida. E Nero, nos seus devaneios, na época no ano 54, no seu devaneio, na sua loucura, ele faz uma estratégia e toca fogo em Roma. E Roma pega fogo por 7 dias e 6 noites, onde dos 14 bairros que Roma tinha,
10 foram totalmente destruídos. E os 4 que não foram destruídos, eram povoados por quem? Pelos cristãos. Aí entra o álibi de Nero dizendo: os cristãos tacaram fogo em Roma. O que acontece? Após isso vem uma perseguição tão grande, que acontece um verdadeiro massacre nesta época. O massacre foi tanto, meus irmãos, tanto, que faltou cruz para crucificar a quantidade dos cristãos que foram mortos nesta época. Nero é tão doido, que por volta do ano 68, fizeram uma manobra política e meio que destituíram ele do poder. O que ele fez? Cometeu suicídio, por volta de 68. Por volta dos anos 70, vem um outro imperador chamado Vespasiano, inaugura o grande anfiteatro da morte chamado Coliseu em Roma. Só para você ter ideia, a festa inaugural durou aproximadamente 100 dias. Nesses 100 dias, morreram mais de 10.000 cristãos. E assim, nós podemos observar que há 2.000 anos, a sociedade tem a preocupação de destruir o Evangelho. Aí continua a história. Por volta dos anos 81, vem um novo imperador Domiciano, que ele se declarou como um Deus. Deu pouco tempo, morreu. E foi indo, até onde chega por volta dos anos 311, 313 depois de Cristo, onde Constantino muda essa situação para o povo de Deus. Como? Constantino também era um imperador, um guerreiro, líder de exército. Em uma bela noite, ele, diante de uma batalha, e a batalha era praticamente impossível dele vencer. Ele faz uma oração, ele faz um voto com Deus, e Deus dá uma revelação a Constantino, e nessa revelação ele se converte, e após esta conversão, ele ganha a guerra e se torna o novo imperador. Foi uma das partes, neste contexto, de mais tranquilidade para a igreja, porque Constantino se converte, e acaba a perseguição, mas infelizmente, neste tempo, o cristianismo, Constantino faz um decreto que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Por um período foi bênção, deixou a perseguição, deixou a morte, deixou de se reunirem nas catacumbas, deixaram de ser conhecido como o povo inútil, o povo que não tem expressão, e começou a chegar ao ponto de influenciar ao império. Aleluia, glória a Deus. Mas infelizmente, não demorou muito tempo, porque Nero era o quê? Constantino era o quê? Político. E ele queria agradar gregos e a troianos. Ele queria agradar todo mundo. E o que acontece? Ele começa a contaminar o cristianismo com o paganismo, com o sincretismo, e se torna uma igreja com costumes
e doutrinas pagãs. Por que Nero fez isso? Porque Nero não queria se comprometer com todo o império. E ele se compromete doutrinariamente, teologicamente e moralmente. E aí você vê a decadência. Aí você vê o tempo das cruzadas. E começa a ter erros dentro da igreja. Começa a ter erro, por isso que nós precisamos, por isso que eu digo, quando a gente sabe a verdadeira história, mas assim, meu irmão, nada pode comprometer Jesus. Porque tudo isso que nós estamos falando, relatando, são atitudes de homens, influenciado pelo poder, influenciado por interesses próprios. Não tem a ver com a essência da igreja. Um dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa olhou para mim e falou assim: mas a igreja foi sempre perseguidora. O verdadeiro cristianismo nunca foi perseguidor. O verdadeiro cristianismo sempre foi perseguido. Se nós olharmos para o cristianismo da palavra, aqui acontece um desvio e realmente a igreja faz as cruzadas, vai invadir a Turquia, mata um monte de muçulmano em nome de Deus. Alguns imperadores fazem atrocidades. E a igreja está corrompida. A igreja está caminhando em um caminho contrário ao evangelho. Mas aleluia, glória a Deus, porque o Deus que começou a boa obra, lembra um texto que eu li, que eu falei de Mateus, dos evangelhos, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus criou este texto, e Ele sabia o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque nenhum momento da história saiu do controle de Deus, e Deus já tinha um plano. Por volta de 416, dentro dos monastérios que ali existia, começa a levantar homens como Augustinho de Hipona, que hoje é chamado como Santo Agostinho. Começa a se levantar para defender a doutrina do Evangelho de Cristo. Aleluia! Nesta época, a igreja mandava no mundo, como política. Por isso que hoje a igreja, muitas pessoas têm o preconceito da igreja estar envolvida com política, ou a igreja falar de política. Quem já ouviu? Religião, futebol e política não se discute. Não é porque um período esteve errado que pode continuar errado para sempre. Eu acredito que neste tempo, nesta época, nós devemos orar para que nós, como igreja, escuta o que eu estou dizendo, nós como igreja não estejamos refém de dois homens como nós estamos refém hoje. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso que a resposta está no Evangelho. Em meio a tudo isso, Deus tem a intenção de direcionar o seu povo e direcionar a sua igreja. E o que Ele faz com homens como Augustinho de Hipona, trazendo uma revolução, trazendo a igreja aos princípios do Evangelho? Ele levanta os seus remanescentes. Lembra de Hebreus? Nós não somos aqueles que retrocedem.
Deus, nesta geração, mediante a reforma, vai levantar aqueles que não retrocedem, aqueles, como eu falei domingo passado, aqueles que não têm medo de ser diferente. E ali ele começa, Deus, levantar homens na Europa contra os pecados da igreja, contra vender indulgência, vender o terreninho no céu, a doutrina do purgatório. Eles começam a se levantar baseados em textos bíblicos. Começa a se levantar homens temente a palavra, homens que têm a palavra como princípio de vida e princípio de fundamento cristão. Dentre esses homens, Deus levanta um homem chamado John Wycliffe. Ele era um pregador que pregava a reforma, e um dos pontos que ele falava, meu irmão, por isso que a igreja ainda precisa de reforma. Sabe qual era o grande ponto deste homem, John Wycliffe? Que a reforma só aconteceria, a transformação da sociedade só aconteceria se a palavra de Deus estivesse na mão de todo mundo. E o que tem a ver com isso hoje, pastor? Hoje, infelizmente, a palavra está na mão de todo mundo, mas não está no coração de muita gente. A palavra está no celular de todo mundo, mas a palavra não está transformando e gerando algo poderoso quase ninguém. Por isso que eu acredito que ainda hoje nós precisamos aprender com os princípios da reforma protestante, que diz: a palavra precisa estar na mão de todo mundo. E eu posso dar um adendo: a palavra precisa estar no coração de todo mundo, gerando algo verdadeiro e poderoso. E ele foi perseguido na Inglaterra pela Inquisição. E uma coisa que me chama a atenção, eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero relembrar. Quando esse homem foi capturado, no momento que ele estava prestes a ser queimado, ele profetiza uma seguinte frase. Ele diz assim: vocês estão matando um ganso, que o nome dele significava ganso, mas eu acredito que Deus vai levantar uma águia, que vocês não poderão matar. Sabe o que eu me lembro? O sangue de mártires gera algo poderoso para a história da igreja. Lembra o sangue de Estevão? No pé, aos pés de quem foi jogado as vestes de Estevão? Saulo, que depois foi conhecido como Paulo, o maior cristão de todos os tempos, depois de Jesus. Então este homem, este John Wycliffe, eu não sou muito bom com essa. O sangue dele gera, enquanto ele está morrendo, ele libera uma palavra. Quando ele estava à beira da morte, ele libera algo, sabe por quê? Porque ele era um homem diferente, ele era alguém que conhecia e vivia realmente a palavra de Deus, e ele não se importava o que estaria acontecendo com ele, ele se importava de cumprir uma palavra. E em propósito na terra, em propósito fora da terra.
anos, obrigado, pastor, após a morte deste homem, 100 anos depois da morte dele, esta palavra se cumpre, porque após 100 anos, um homem chamado Martim Lutero se levanta, em 31 de outubro de 1517, ele fixa na igreja de Wittenberg 95 teses contra a indulgência e os princípios cristãos que estava sendo fundamentada naquela época. Neste período a igreja estava se afastando progressivamente da palavra, introduzindo na igreja muitos dogmas, muitos costumes pagãos, que ia contra os princípios da palavra. Só um exemplo: eles veneravam mortos, acreditavam no purgatório, independente de alguns lugares da Europa, do Oriente Médio, praticavam até o canibalismo. Ou seja, o caminho estava contrário aos caminhos da palavra de Deus. Assim, esses homens, Lutero, João Calvino, dentre outros, traz a igreja, traz o entendimento da palavra de Deus, para que nós voltássemos à verdade. E a reforma foi um modo de voltarmos a viver as doutrinas dos apóstolos. Não doutrinas de homens, não doutrinas de não sei o quê. E Deus traz de volta. Alguns historiadores que são contra a reforma diz que a reforma foi um desvio. A reforma não foi um desvio. A reforma foi um retorno. Um retorno à originalidade. Um retorno à palavra de Deus. Você vê que faz muito sentido com aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou não? Porque muitos estão fazendo com que a palavra não tenha o seu valor. Como eu disse semana passada, muitos zombam da palavra. Esses dias aí eu vi uma menina nos Estados Unidos queimando a Bíblia, chutando a Bíblia. Cada um tem gerado a sua própria verdade. Por que aconteceu este caos durante a história? Isso eu fui muito bem, eu resumi muito bem a história. Tem um livro meu que fala sobre passo a passo, né? Está com o pastor Bruno sobre a história. Você vê que aconteceu coisas terríveis. Por quê? Porque homens decidiram caminhar pela sua própria vontade. Meu irmão, toda vez que eu e você tentamos andar e caminhar na nossa própria vontade, nós damos cabeçada, nós construímos algo que não glorifica a Deus. Por isso, quando nós olhamos para a reforma, dessas 95 teses,
esses grandes reformadores. E eu gostaria de te dar uma dica: leia um pouquinho sobre a reforma protestante. Lembra que domingo passado nós falamos sobre Romanos 12, 2, a renovação da mente, meu irmão, e depois nós falamos sobre Daniel, capítulo 1, que lá no versículo 8, no versículo 5, 6, 7, 8, diz a qualificação dos homens que foram para a Babilônia, homens inteligentes, homens diferenciados. Meu irmão, sabe qual muitas igrejas não querem que você faça? Pense. E aqui não, aqui nós incentivamos você a pensar, nós incentivamos a você sair da zona de... Saiu? Senão eu vou sair na... Tira aqui, Rô, em nome de Jesus. Aí, ó. Senão eu vou sair no vídeo feio. Aqui nós queremos que você pense. Então estuda um pouco da raiz daquilo que você crê. Você sabia que um judeu com 12 anos já tem quase o Alcorão, né? Oh, obrigado. O Pentateuco inteiro gravado na memória? Com 12 anos ele já sabe praticar uma profissão. E nós não temos contexto daquilo que Deus liberou para nós. Nós não sabemos da história. Ah, mas por que você quer? Porque eu creio. Não, a Bíblia diz que nós temos que manejar bem a palavra de Deus, não vamos entrar em debate, mas nós precisamos saber defender aquilo que nós cremos, para você não ser massa de manobra de ninguém, não ser massa de manobra de pastor, não ser massa de manobra de político, não ser massa de manobra da mídia, dos artistinha. Dos youtuberzinho de cocô. Não, é sério, desculpa, eu não queria falar. É sério, mas eu preciso falar. 100% dos 20 maiores youtubers de todo mundo vai olhar para as raízes. Pelo menos os 3 primeiros aqui do Brasil é tudo endemoniado. Tudo. E eu não tenho medo de dizer não. Tudo endemoniado. Tudo não tem princípios. Tudo não tem valores. Tudo não tem raiz. E estão influenciando. Estão doutrinando a nossa geração contra a palavra, contra a família. E eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra, tá? E nós precisamos ter o conhecimento para zelar e guardar os nossos filhos, para que eles saibam aquilo que é verdade, para que a gente aponte a nossa geração para um futuro da palavra. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco. Sabe de onde começou a reforma protestante? Na Europa. Hoje os templos da Europa, templo que John Wesley pregou, Calvino pregou, Lutero pregou, são museus, e muitas dessas boates. Sabe por quê? E a Europa hoje é considerada como cemitério de cristianismo, porque eles deixaram o humanismo, o paganismo entrar no coração. Vamos outra mais próxima, Estados Unidos, país cristão, não é? Já deixou de ser cristão faz tempo. E hoje Deus tem feito algo lindo e maravilhoso na nação brasileira. Muitas pessoas têm se encontrado com Jesus, mas se nós não se aprofundarmos naquilo que Deus fez e aquilo que Deus é, nós corremos o risco de ser um próximo Estados Unidos. Mas a minha oração é: não, meus filhos serão poderosos. Dá licença 1 minuto. Esta semana
Nós estávamos fazendo a devocional com Ben e com Zac. A Maia já estava dormindo. Estava lendo a minha Bíblia e eles falaram: não, pai, lê aqui. Aí eu comecei a ler a Bíblia deles. E eu, bem pastor, né? Comecei a ler a história do primeiro milagre de Jesus. E aí comecei a ler. A Paula falou: não vai dar certo. Aí elas, aí começou, aí, ilustrando, falou assim: bem, Zac, imagina se você chegasse numa festa, acabasse todo o refrigerante. Bebia água, mamãe. Não, você é saudável, mas e o pessoal? Ah, é meu pai não, meu pai bebe refrigerante. E ali, a Pamela foi ludicamente mostrando tal. De repente, eles trouxeram uma revelação do céu. A Pamela vai pregar sobre a revelação, mas eu gosto de falar antes. Falando, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Aí o Zac, é o suco da ceia, que ele só fala suco da ceia, que hoje nós teremos. De repente o Benjamin olhou e falou assim: pai, e aí a Pamela falou: o que Jesus trouxe de volta para esse casamento? A alegria, a restauração, algo novo. Aí ele falou: nossa, mamãe, e o suco que Jesus formou é o sangue que Deus derramou na cruz do Calvário para trazer uma nova vida para a humanidade. Aí eu comecei, chacataralababa, chorolobababa. Olha o discernimento. E eu não tinha prestado atenção nisso. Aí a Pamela falou: eita, Jesus falou. Desde o primeiro milagre, Jesus está apontando para a redenção e para a reforma das nossas vidas. Porque o sangue é redenção, o sangue é transformação. E o mesmo milagre que foi ali no primeiro, no casamento de Caná, é isso aí. É o mesmo que ele fez na cruz do Calvário, nos dando uma redenção. Por isso, meu irmão, nós temos que apontar os nossos filhos para algo poderoso. Eu falo para os meus filhos, meus filhos, vocês vão ser diferentes. Não vai ser diferente com condição financeira não, mas eles serão diferentes por uma presença de Deus. Eles vão levar a glória de Deus, eles não vão se corromper por ideologia. Eles podem até se corromper, mas eu vou profetizar e orar pela vida deles todos os dias. Porque quando eles chegarem 14, 15 anos, o problema é deles. Mas eu vou apontar, eu vou direcionar, baseado em princípios da palavra de Deus. Que para muitos, para os 10 maiores youtubers do Brasil, não vale nada. E estão doutrinando os nossos jovens. Os Satanás netos. Não tenho medo de falar, é do diabo esses caras. Não tenho medo, meu irmão. É legalzinho. Pega mais. Esses legalzinhos tá levando um monte de jovens para o inferno, com ideologia de Satanás. E eu não estou falando de política, tá, meu irmão? Eu estou falando da palavra, porque tudo que vai contra a palavra, eu posso dizer, porque eu sou um ministro do Evangelho. Doutrinando os nossos filhos contra os pais, doutrinando os nossos filhos contra o Evangelho, destituindo o Evangelho, quando vai falar de pautas, não, mas diz isso, é homem, que homem nada, é a palavra, meu irmão. Contra esse Satanás e a palavra, fiquem com a palavra. E eu prometo que não vou me exceder. E quando você vai ver para a reforma, quando nós olhamos na reforma, ele nos ensina fundamentos, que vai te livrar de todas essas mentiras de Satanás. Dentre as 95 teses a qual Lutero prega lá na igreja da Alemanha,
eu quero falar rapidamente de uma dos 5 pilares, que mediante a teologia eles falam as 5 solas, que no latim significa somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. E eu gostaria de falar rapidamente, somente a fé. Nós lemos 2 textos que dá base. Se você não sabe, o livro de Romanos, o texto de Romanos capítulo 1, versículo 19, a qual nós lemos, se eu não estou enganado, é versículo 19 ou versículo 9? Obrigado. Versículo 17, diz a respeito da fé. Se nós olharmos o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, volta um pouquinho aí, você está em Hebreus, volta um pouquinho aí para Efésios. Será que tiraram Efésios? Aqui, achei. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Então, os textos de Romanos, mas esses textos se tornam o fundamento da reforma protestante. E ali ele começa falando, só a fé, somente a fé. E quando nós olhamos para Hebreus, nós lemos um texto de Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz: mas o justo viverá pela fé. Ou seja, a base do cristianismo é a fé. E quando nós vamos continuando, porque se você observar, o texto a respeito da fé começa em Hebreus capítulo 10, versículo 38, e vai dando continuidade a partir do capítulo 11, que diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não vimos, porque por elas os antigos obtiveram bom testemunho. Através da fé entendemos que o mundo foi moldado pela palavra de Deus, de modo que as coisas não são vistas, não foram feitas das coisas que não se aparentam. Pela fé Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Se olharmos no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, diz: porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Ele, é necessário que tenham fé, que acredita em Deus, que Ele existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A fé, meu irmão, é o combustível da vida cristã. Eu não sei como está a sua fé. Talvez você chegou aqui com a fé totalmente abalada. Eu quero dizer que nesta noite Deus quer reformar a sua fé, para que a nossa fé saia do natural. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, que o cristianismo está caminhando para o caminho de se tornar obsoleto. O que é obsoleto? De não prestar mais para nada. Por quê? Porque é racista, porque é preconceituoso, é homofóbico. Eu falei, meu irmão, ainda chamei o rapaz de irmão, já profetizando, né? Falei, meu irmão, você tem o direito de acreditar no que você quiser. Hoje tem gente acreditando que o mundo é reto, que é plano. Tem gente que acredita que o homem veio do macaco. E assim vai. Você pode acreditar no que quiser, mas eu também tenho o direito de acreditar no que eu quiser.
E a base daquilo que eu creio é mediante a fé. É mediante a fé. Eu acredito que a palavra de Deus é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui nós acabamos de ler um texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, meu irmão? É nós sairmos do âmbito natural para passarmos para algo sobrenatural. Aonde o reino é manifestado, aonde o reino é estabelecido. Só pela fé eu estou aqui na frente. Só pela fé, pela misericórdia de Deus, todos os dias nós temos contrariado as estatísticas. Só pela fé em Cristo Jesus, o pastor Bruno deixou de ser conhecido como homem-lata. Só pela fé que Deus transformou a vida do Rogério, que antes de nós conhecermos, ele tinha o apelido de Sassá. Sassá de Satanás. Hoje é diácono. Só pela fé o Dodô saiu do Nardinho. Brincadeira. É isso, meu irmão. A fé é o combustível que vai manifestar o sobrenatural do reino de Deus. Então, nós temos o direito de acreditar naquilo que nós queremos acreditar. E graças a Deus nós temos um parâmetro, graças a Deus nós temos um norte, graças a Deus nós temos uma inspiração, que é a palavra de Deus. Porque só através da fé nós teremos um estilo de vida diferente, que vai na contramão do que todo mundo está dizendo. Antigamente você queria ser diferente, raspava a cabeça. Eu lembro a primeira vez que eu raspei a cabeça, já profetizando que eu seria careca. Nossa! E no dia que eu pintei de vermelho? Jovem idiota, né? Brincadeira. Jovem, Essa era a forma de ser radical. Agora a forma de ser radical é pegar uma Bíblia, colocar na mão, ter um filho, ter uma mulher. Isso é radical. Casar bonitinho é radical. Ou seja, viver pela fé, meu irmão, na sociedade a qual nós estamos vivendo, é difícil. Você vai ser chamado de ET, você vai ser chamado de anormal, vai ser chamado de preconceituoso, vai ser chamado de tudo. Podem me chamar do que quiser, não tenho problema. Já estou curado nisso daí, meu irmão. Quem tem medo de ser diferente não gera nada. E eu decidi no meu espírito, eu vou ser diferente, baseado na fé em Cristo Jesus. Só através da fé que nós vamos gerar algo diferente aonde nós estamos. A fé, meu irmão, é a linguagem do céu. A fé é a linguagem de Deus. Nós lemos um texto que fala dos heróis da fé. Pela fé, Abel deu a melhor oferta. Pela fé, a mulher guardou os espias. Pela fé, ou seja, a fé é o combustível que desata o céu. Por isso, da mesma forma, meu irmão, que o diabo sabe o poder da mesma forma que a fé é uma linguagem do céu, o diabo não é besta e nem nada, ele sabe da linguagem. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer minar a sua fé. Ele quer atrapalhar
a sua fé ser desatada. E ele vai tentar todos os dias matar a sua fé, trazendo desânimo, trazendo, mas só eu vou ser diferente. Só eu. Lembra que eu disse domingo passado? Não tenha medo de ser diferente no meio de uma geração de iguais. Pois a fé é o que faz a gente tocar o coração de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí sabe que eu gosto de ir para a história, analisar homens como José, homens como Abraão, homens como os apóstolos, que mediante a uma palavra, eles tiveram fé. O mais doidinho era Tomé, né? Quero ver. Aí Jesus, na hora que ressuscitou, olha aqui. Que eles não precisaram, eles simplesmente creram. Então, meus irmãos, Deus quer que você tenha uma fé que agrade a Deus. E quando você vai estudar, a fé também é um dom. E ela pode ser progredida de tempos em tempos. Como? Vou dar um exemplo. Nós estávamos na chácara. Fomos convidados a ser retirados. Não tínhamos lugar para cultuar. Achamos um salão, 5 salas, quebramos. Nós não tínhamos custo nenhum na chácara. De repente o nosso custo para começar era de R$2.000. Olhei para a Mica, a pastora Mica. Tem como? Não tem. Mas nós vai. Nunca atrasamos um aluguel. E aí as coisas foram acontecendo, precisamos sair daqui. Um dia chegamos no culto, tivemos que fazer o culto com a porta fechada, que a nossa vizinha estava com um rock pesadaço lá. Nesse dia eu saí, eu lembro como se fosse hoje. O tio Léo falou, o salão do lado da pizzaria está vazio. Saí e fui para a pizzaria do meu sogro. Estou ali comendo um ice. Eu falei, Nilde, quem é esse salão? Aí ele olhou e falou, o dono tá vindo ali. Ô Zé, tudo bem e tal? Vou alugar seu salão. Fomos fazer uma reforma. Tinha que fazer uma reforma. Gastamos na época em torno de uns R$20.000. Quantos nós tínhamos? Nada. Pagamos os R$20.000. Não me pergunta como, mas pagamos. Passamos lá 3 anos. Alugamos um salão aqui na Mutinga. Só o aluguel era R$7.000. Olha, quando você caminha em fé, Deus te livra até de você passar vergonha. Deus travou de uma tal forma, meu irmão, que deu até advogado. E nós não poderíamos retroceder, senão nós pagaríamos uma multa de 25.000. Um belo dia, o cara da imobiliária me ligou e falou assim, a dona acabou de rescindir o contrato. E vocês não podem requerer a multa. Confesso que eu queria.
Mas o Espírito Santo falou: cala a boca e fica quieto. Só nos deu dor de cabeça, né, pastores? Nossa, eu fiquei uns belos dias sem dormir. Isso foi em uma segunda. Terça-feira, o antigo proprietário que estava aqui me ligou. Oh, e o elevador? Que o problema lá do outro salão foi o elevador. E o elevador, eu ia fazer tal. Ih, molhou. Deu errado. Vem tomar um café aqui. Aí eu vim, era uma empresa de elevador aqui. Fechamos o aluguel aqui. Tínhamos que fazer a reforma. Aqui está a pastora Mica que não me deixa mentir. Gastamos em torno de 40 mil na reforma. 30? 30. Pastor sempre... Por isso que eu não gosto de pregar perto do Rafa e da Mica. 30 mil reais. Só para dar um testemunho básico. Deus levantou pessoas dos Estados Unidos para ofertar na nossa igreja. E Deus foi tão lindo, quando acabou a reforma, o irmão lá dos Estados Unidos acabou de dar a oferta. Nunca atrasamos um aluguel. Abençoamos um monte de gente. Me pergunta como? Não sei. Porque não tem a ver com a gente. Quando você decide andar pela fé, a Pamela gosta de dizer isso, você sobe uma escada sem degrau, você põe o primeiro pé, quando você põe o outro, o degrau aparece e você vai subindo. Eu não estou falando aqui para você fazer doideira. Um dia tinha um discípulo meu que falou assim: Deus mandou eu comprar uma casa. Onde? Lá no Vista Verde. É mesmo? Deus mandou? E só a mulher dele trabalhava. Nossa, legal. 2 meses depois ele me ligou: pastor, me arruma um advogado, deu problema aqui, ó. Deus não deu o dinheiro. Não estou falando dessas doideiras não, eu estou falando de você andar mediante uma palavra do céu. Você andar mediante aquilo que Deus liberou. E a fé passa a se tornar um fundamento daquilo que nós vivemos e daquilo que nós praticamos. Não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com você vir na igreja, não tem a ver de você prestar um culto, não tem a ver de você praticar todos os domingos a mesma coisa, tem a ver com Deus estar gerando algo poderoso em você, é Deus está gerando algo do céu em você, é Deus está gerando algo que você fala assim, que brilhe os seus olhos, algo que faça você olhar a sociedade de uma forma diferente, é você olhar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Pela fé as pessoas alcançaram coisas sobrenaturais, pela fé a mulher do fluxo de sangue tocou simplesmente na orla do manto e ela foi curada. Pela fé Jairo foi até Jesus, e Jesus, mediante uma palavra, olha que interessante, Jairo vai, se você observar, eu gosto deste texto porque, se você observar a cronologia bíblica, Deus nunca para um assunto para falar de outro, e neste contexto, Deus começa falando da mulher do fluxo de sangue, de repente ele para, e vai falar de Jairo, e Jairo vai até Jesus. Quando ele está indo, ele chama a atenção de Jesus. Jesus vai em direção da casa de Jairo. Qual a notícia que vem? Deixa ele quieto, a sua filha já morreu. O que Jesus fala? Crê somente. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Andar pela fé é crer somente. O mundo de Jairo estava um caos,
Talvez eu como pai, meu Deus, ele recebeu a pior notícia da vida dele, mas ele acreditou e teve fé na palavra que foi liberada por Jesus, dizendo: crê somente. E Jesus continua. Quando ele chega na casa, pega isso no seu espírito. Quando ele chega na casa, quem entra para o quarto? Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Sabe por quê? Muitas pessoas que estão ao nosso redor estão querendo contaminar a nossa fé. Muitas pessoas que estão ao nosso redor estão querendo trazer a nossa fé para baixo. Por isso, meu irmão, não conte os seus sonhos para quem não sonha. Você já contou seu sonho para quem não sonha? É a pior coisa. Nossa, ai credo. Não. Sonhe, ande com quem sonha alto. Ande com quem vai expandir a sua fé. Ande com quem vai intencionar você a viver algo extraordinário. Crê somente. Meu irmão, eu não sei como está a sua fé. Talvez você chegou aqui, a sua fé está abalada. Quem jogou Street Fighter aqui sabe quando o sanguinho está ali, ó, quase terminando, está apitando, tic, 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 tic. Talvez você chegou aqui nessa situação, o seu sanguinho apitando, tique, 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 mas hoje Deus quer reformar a sua fé, hoje Deus quer trazer algo, hoje nós estamos começando o mês da reforma, e eu profetizo que será o melhor mês da sua vida. Você vai chegar no final deste mês vivendo o extraordinário de Deus, vivendo os fundamentos da palavra, vivendo o extraordinário da palavra, vivendo milagres e prodígios. Crê somente. Jairo creu e levantou a sua filha e foi alimentá-la. A fé, meu irmão, é esta fé que eu creio que nesta noite Deus quer desatar. É esta fé. Talvez você diz: ai, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Tudo bem, olha o que Deus diz, uma parábola: se você ter a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai gerar algo sobrenatural, meu irmão. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem gerado no meu espírito, é olhar a circunstância com os olhos de Deus. Você chega diante de situações completamente adversas, e você fala: Deus está aqui. E Deus começa a mudar o ambiente, Deus começa a mudar as situações, Deus começa a fazer milagres, Deus começa a fazer prodígios. E meu irmão, sabe uma coisa que a gente tem que começar a entender? Que muitas vezes a gente acha que milagres e prodígio é somente aquelas coisas espetaculares. Não, os milagres e os prodígios começam nas coisas simples, nas coisas pequenas. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Ore, começa orando por dor de cabeça. Daqui a pouco você está orando e ressuscitando mortos. E não tenha medo de passar vergonha. Já passei muita vergonha orando em UTI. Nós estávamos na chácara, o menino me chamou: vamos orar pela minha tia na UTI. Falei: bora. Orei em um dia, no outro dia ela morreu. Falei: Jesus, você está de brincadeira. Uma irmã da igreja que estava aqui, fumando cigarro do capeta, não é maconha, narguile, fumou, deu uma parada cardíaca. Deus foi tão bom que ela foi para a UTI, só não morreu porque a tia estava no hospital, trabalhava no hospital, foi direto para a UTI. Isso foi num sábado. Numa terça-feira ou segunda-feira me chamaram.
vai lá orar. Falei, ó, eu só quero que você saiba. Antes de ir, eu posso te falar um testemunho? Cheguei lá. A irmã era do batuque. A mãe. A filha ela morrendo, a mãe do batuque, e só sobe eu e a mãe do batuque para UTI. Falei, Jesus, você está de brincadeira. Aí começamos a orar. No meio da oração, o Espírito Santo falou comigo: você é a autoridade aqui. Unge a mão dela. Falei, aleluia. Falei, mãe, vem aqui. Deixa eu ungir sua mão. Tá bom. E a visita era 30 minutos. E eu orava, e eu orava, e eu orava. E eu, Jesus, aí eu orava pela menina e pela mulher. Eu olhava pela menina e pela mulher. De repente eu comecei a ver os aparelhos, pique, 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 fazendo um monte de barulho. Eu falei, Jesus, é agora. Jesus, é agora. E meus olhos estagalou, e eu orando, eu falei, estou falando, vai ser a segunda. Orei, morreu, a outra morreu depois de um dia, a outra vai morrer agora. Jesus, aí eu, é sério, não estou brincando não, eu orei, Jesus, só deixa ela morrer depois que eu sair. Depois que eu sair, deixa, não tem problema, para ele não ficar feio, para eu não ser o culpado. Aí beleza, fiquei lá. E a hora não passava, meu irmão. Sabe aqueles 30 minutos que parece o dia inteiro? Exatamente assim. Quando eu saio, e pior, aí chegou uma hora, essa tia ficou no espelho da UTI olhando assim, ó. E quando os negócios começou a apitar, os olhos dela bugalhou também. E ficou, eu falei, ixi, já era. Quando eu saio, aí veio uma palavra de alívio. A tia médica, sei lá o que é, chegou, olhou para mim e falou assim, ó, eu não sei o que aconteceu, mas enquanto você orava, os aparelhos mexiam. Eu falei, não era para morrer não? Falou, não, era que ela estava dando resposta. Falei, aleluia. Isso foi numa segunda. Terça-feira, ela voltou do coma. Quarta-feira, ela saiu da UTI. Hoje a mãe é sapatinho de fogo. E ela deu testemunho falando assim, eu não sei o que aconteceu naquela UTI, mas minha mão pegava fogo. Tem a ver com um pastor? É você decidir andar pela fé e não ter medo. Você não precisa entender. O reino de Deus, você não precisa entender tudo, meu irmão. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Ele falou para onde ia? Não. No caminho ele foi dando a direção. Então não tenha medo, meu irmão. Ande pela fé, ande, porque Deus vai te honrar. Deus vai. A única coisa que eu e você precisamos ter certeza é que nós estamos caminhando no caminho da palavra. O resto, Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai dar ordem para que seus anjos façam redoma de fogo. Você vai entrar no meio do inimigo e vai ser luz. Você não vai ser evangelizado, você vai evangelizar e vai levar a glória de Deus aonde você estiver. Aonde você estiver. Ontem eu saí com uns amigos, comecei a comemorar meus 12 anos de casamento. Esse mês eu faço 12 anos de casamento. A Pamela é fora do normal, para me aguentar. E o Ben, o Zac ficou com a tia Camila e com o tio Nego. Cheguei para buscar.
Tinha uma reunião do Batuque na frente. E eu não desprezo, eu amo todo mundo, meu irmão. Eu saio abraçando, eu saio fazendo tudo, eu estou nem aí. Quando eu chego, todo mundo, ó pastor, ó isso, aquilo. Eu cumprimento, eu abraço, eu beijo. Porque eu vou ser luz aonde eu estiver. Eu vou levar a glória com respeito, com amor, sem discriminar. Porque eu vou viver pela fé. E eu vou marcar a minha geração. Então o primeiro fundamento da reforma protestante, sola fé, somente a fé. Que nesta noite